Quem nunca ouviu um conto de fadas? Desde pequenos escutamos na escola ou em casa aqueles contos que nem sempre são contados a partir de livros. As histórias dos contos de fadas se tornaram tão conhecidas que já sabemos de forma decorada. Geralmente os contos de fadas são transmitidos oralmente e começam com a célebre frase: "Era uma vez". Os contos apresentam histórias em que há um herói ou heroína, e estes enfrentam vários obstáculos para depois conseguir triunfar contra o mal. Esses contos muitas vezes têm uma moral de história, que faz com que as crianças reflitam sobre os seus atos. Inicialmente, os primeiros contos de fadas não eram de fadas, e muito menos para crianças. Estes nasceram de tradições orais e eram baseados no momento de opressão que a sociedade vivia na recém-criada monarquia europeia. Os temas, portanto, eram bem adultos. Os contos de fadas na versão infantil, que é o que conhecemos hoje, nasceram na França por volta do século XVII, na corte de Luís IV. Quem deu início a eles foi Charles Perrault, porém a sua popularização só veio acontecer no século XIX. Esse aspecto que vemos hoje nos contos, que envolve o lúdico e a fantasia, veio da necessidade de amenizar aquelas histórias que eram polêmicas e controversas. Os primeiros contos infantis foram criados por Charles Perrault. Ele foi o primeiro realmente a adaptar os contos e torná-los infantis. Ele reescreveu 8 histórias que hoje são conhecidas. São elas A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul, O Gato de Botas, As Fadas, Cinderelas ou Gata Borralheira, Henrique do Topete e O Pequeno Polegar. Perrault foi o criador do gênero literatura infantil. Porém, essa literatura só teve crescimento no século XVIII, com as pesquisas e obras de Jacob e William Grimm, mais conhecidos como os Irmãos Grimm. A origem sangrenta dos contos de fadas. A história de Chapeuzinho Vermelho. Segundo a especialista em histórias infantis Marina Warner, da Universidade de Exeter, na Inglaterra, a maioria dos contos de fadas, como Chapeuzinho Vermelho, surgiu por volta da Idade Média em rodas de camponeses na Europa, onde eram narradas para toda a família. A opressão causada pelos dominantes da época, implementando pilhagem por débitos de pesados impostos não pagos, obrigações de serviços pesados aos súditos, com aldeões sendo torturados e mortos e todo tipo de atrocidades. E com isso instaurada a fome e mortalidade infantil. Este cenário de opressão servia de inspiração para a criação dessas histórias. Na versão original da história de Chapeuzinho Vermelho, após interrogar a menina na floresta e pegar um atalho para a casa da vovó, o lobo mata e esquarteja a velhinha sem dó. A coisa piora quando o vilão, já fingindo ser a vovó, oferece a carne da vítima e agora o sangue como se fosse vinho, para matar a fome e a sede da netinha. Ela come e bebe com gosto. Após encher o bucho e praticar canibalismo sem saber, Chapeuzinho ainda tira a roupa e joga no fogo, a pedido do lobo. O clima, porém, não é nada infantil. A garota agora pergunta o que fazer com a roupa a cada peça tirada. O lobo só tinha uma única resposta: jogue no fogo, minha criança, você não vai mais precisar disso. Ao se deitar do lado do lobo, já totalmente nua, Chapeuzinho começa a reparar no físico do vilão, como se desconfiasse de algo. Admirada, a menina começa a exclamar: como você tá peluda, vovó! Que ombros largos você tem, vovó! E que bocão! Entre outros elogios à anatomia do lobão. E no final da história original, Chapeuzinho, sentindo-se ameaçada, pede para sair e fazer suas necessidades fora da casa. O lobo, nojentão, insiste para que ela faça xixi na cama mesmo, mas acaba deixando a menina sair. Esperta, Chapeuzinho aproveita o vacilo do vilão e escapole. O francês Charles Perrault foi o primeiro a pôr contos de fadas no papel no século XVII. Este tornou o final da história mais sangrento. Agora o lobo janta a mocinha. Ele introduziu também a famosa moral da história, dizendo que crianças não devem falar com estranhos para não virar comida de lobo.
No século XIX, os irmãos alemães Jacob e William Green, famosos compiladores de contos que até então só eram transmitidos oralmente, inventaram a figura do caçador. No final desta versão da história, ele aparece e salva a pele de Chapeuzinho e da vovó. Agora ele abre a barriga do lobo com um tesourão. E a partir daí, a história de Chapeuzinho Vermelho ganha um final feliz até os dias de hoje. A origem sangrenta dos contos de fada, a Bela Adormecida. O italiano gambiardista Basile apimentou a história no século XVII. Nesta versão, ao mexer num tear, uma farpa entra sob a unha de talha. Provoca assim um sono imediato. Isso era uma maldição prevista desde a sua infância. Desconsolado, o pai abandona a menina em casa. Ele larga a filha que ficara adormecida. Durante uma caçada, o rei, que já era casado, fica encantado por Talha. E antes de partir, ele estupra a moça que está dormindo. Ela engravida de gêmeos. Um dia, ao tentar mamar, um dos meninos chupa o dedo da mãe e retira a farpa, o que a faz acordar. Um ano após o encontro, o rei volta à floresta, encontra Talha agora acordada e passa a esticar as caçadas para manter a vida dupla. A esposa desconfia e põe um espião na cola do rei. Nas mãos do escritor Charles Perrault, o final é mais violento. Agora a vilã é a mãe do rei, a sogra da Bela, que não tem nome nesta versão. Ela é uma ogra faminta por crianças. Não à toa, o rei não conta nada à megera sobre seus netinhos. Furiosa com o filho por assumir Bela como rainha, a ogra ordena ao cozinheiro que faça para ela um rango com a carne do neto e da neta. O criado, porém, serve carne de carneiros e de cabrito para enganá-la. O cozinheiro esconde as crianças e abre o jogo com a Bela, que a rainha também estava a fim de comer, ou seja, jantar. Ao ouvir o choro das crianças, a rainha descobre o engodo e resolve agora cozinhar todo mundo no caldeirão. O caldeirão que vai ferver geral é recheado com sapos, víboras, enguias e cobras. No último momento, porém, o rei aparece. E a ogra, que está cheia de medo, se joga de cabeça, sendo devorada pelas feras. A antiga versão brasileira também é sangrenta. O escritor Silvio Romero publicou em 1885 no livro Contos Populares no Brasil. Ele conta a história de um rei que numa caçada pela floresta se apaixona pela camponesa Madalena Sinhá. O rei constitui uma segunda família na floresta, mas ele é delatado por um servo da rainha. No final, a amante e também a rainha saem na mão, até que Madalena consegue matar a rival, com a ajuda do rei. E o servo Dedo Duro acaba sendo degolado. A origem sangrenta dos contos de fadas, a princesa e o sapo. Esqueça o lindo romance que sobrepujou preconceitos e uniu a princesa e o sapo. Quando surgiu a história, ela falava sobre amizade. Uma princesa mimada perdia sua bola favorita e um sapo falante se oferecia para encontrá-la. Surgia assim uma bela parceria e o bicho até ia morar com a garota. Mas certo dia, irritada com um amigo grudento, a princesa arremessava o coitado na parede. E para nossa surpresa, era isso que quebrava a maldição. Ele se revelava um lindo príncipe, ou seja, nada de beijo, nada de amor verdadeiro. O casal só ficou unido porque brigaram muito e partiram pra pancadaria. A história dos Três Porquinhos é uma das que sofreu menos mudanças desde a sua origem. Sua moral foi mantida. Quem trabalha e pensa no futuro se dá melhor em alguma emergência. Mas para ensinar essa lição, o conto original é bem mais violento do que a sua versão atual. Os dois primeiros rabicós não conseguem fugir depois de ter a sua casa destruída. Eles são devorados sem dó pelo lobo. Só que o vilão não consegue enganar o terceiro porquinho,
e nem derrubar a casa dele. Irado, acaba se enfiando na chaminé e caindo num caldeirão, virando janta desta vez. A origem sangrenta dos contos de fadas. A história de Branca de Neve. Na primeira versão dos Irmãos Grimm, que data de 1810, é a mãe, não a madrasta, que pira no espelho. Ela é obcecada em se tornar a mais bela do reino. Invejosa por perder o posto para sua filha de apenas 7 anos, ela planeja dar um sumiço na pirralha. A rainha manda um caçador matar Branca de Neve na floresta. Em vez de trazer o coração da garota como prova do serviço, a versão original propõe algo mais nojento. O caçador deve apresentar o fígado e o pulmão da vítima. Mas ele engana a vilã, lhe mostrando a carne de um javali. Ela acredita e devora tudo, achando que está praticando canibalismo familiar. No final, o plano da rainha é frustrado e ela precisa pagar por seus crimes. Ela é julgada e condenada no meio da festa de casamento de Branca de Neve com o príncipe. Com pena, a ex-poderosa tem que dançar até a morte, calçando sapatos de ferro em brasa. A origem sangrenta dos contos de fadas, João e Maria. Com a família assombrada pela fome, a mãe instiga o marido a levar os filhos para a floresta. A ideia é largá-la por lá, ficando com menos bocas para alimentar em casa. O pai não gosta muito da ideia, mas acaba cedendo. Só que João e Maria ouvem a tramóia dos seus pais e espalham pedras pela estrada, conseguindo voltar para casa. Mas em outro rolê maligno, eles se perdem. Pássaros comem as migalhas de pão que marcavam o caminho desta vez. Na mata, os pequenos acham uma casa toda feita de comida. A bruxa já lambia os beiços, pensando em jantar aquelas crianças. Mas Maria empurra a vilã para o caldeirão, mata a megera e os dois ainda saqueiam a casa antes de sair. E por mais incrível que pareça, não era somente ficção. O conto de fadas tem um pesado tom de realidade. É que durante o século XIX, era comum abandonar crianças nas florestas por causa da fome extrema em algumas regiões que eram implementados pelos dominantes em cima dos mais fracos. Era assim então normal abandonar adultos e crianças da família. Além disso, desde a antiguidade até aquela época, as pessoas costumavam alimentar-se de carne humana em situações de extrema fome. A origem sangrenta dos contos de fadas, Alice no País das Maravilhas. O nome da protagonista foi escolhido como uma homenagem à garotinha Alice Liddell, amiga do autor, o inglês Lewis Carroll. E o livro nasceu quase na marra. Após contar a história que inventara na hora para Alice e as duas irmãs da menina, Carroll foi convencida a colocar tudo no papel. O coelho atrasadinho que está sempre estressado é interpretado como uma crítica do autor à repressora sociedade inglesa da época. Ironicamente, é ele quem atrai Alice para o mundo mágico e sem nexo, em que não há liberdade para os indivíduos interferirem nos rumos da sociedade. Tá tudo azul para uma lagarta que Alice encontra fumando. A geringonça e o fato de o bicho falar lentamente, viajando e filosofando, são até hoje associados ao consumo de ópio. A droga, que atualmente é ilegal, tinha uso medicinal na época da publicação do livro, em 1865. A lagarta doidona explica que comer do cogumelo em que está sentada pode fazer Alice crescer ou diminuir de tamanho. Há quem veja nisso uma clara referência a cogumelos alucinógenos, embora não haja indícios dentro ou fora da obra relacionando o autor ao consumo dessa droga. O habitante mais alucinado dos País das Maravilhas aparece e desaparece em vários momentos da trama, seja de corpo inteiro, seja mostrando apenas algumas partes, como o sorriso. Especula-se que o gato possa ter surgido das terríveis enxaquecas do autor Lewis Carroll, que relatou vários episódios de alucinação em seus diários. Alice topa com um chapeleiro louco em um tradicional chá das 5 inglês.
Na época em que a história foi escrita, muitos chapeleiros enlouqueciam de fato por causa da exposição ao mercúrio usado na confecção dos chapéus. Os sintomas eram tremores nos olhos e nos membros. Havia fala confusa e ainda alucinações. O personagem serviu até de inspiração para um inimigo do Batman. O Dodô, ave extinta no século XVII, é interpretado como uma caricatura do próprio Lewis Carroll, cujo nome real era Charles Dodgen. Para variar, o autor aproveitou o personagem para dar as suas alfinetadas. O Dodô organiza uma corrida sem rumo, que não chega a lugar nenhum, como nas reuniões políticas desde aquela época. A Rainha de Copas é outra caricatura da sociedade da época, mais precisamente da Rainha Vitória. Apesar da sua importância no reino inglês, a sua autoridade não valia nada diante do parlamento e também do primeiro-ministro. Do mesmo jeito, no País das Maravilhas, o bordão "cortem a cabeça dele", da Rainha de Copas, nunca é cumprido de fato. A origem sangrenta dos contos de fadas. Cinderela. Na versão de Giambattista Basile, chamada A Gata Borralheira, a heroína une forças com a governanta para matar a madrasta. Um dia, quando a megera vai tentar pegar roupas num baú, a moça fecha a tampa do móvel na cabeça dela e a esmaga. Os irmãos Grimm botaram mais sangue no miolo da história. Quando o príncipe visita a casa para identificar o pé da sua amada, as irmãs malvadas de Cinderela se mutilam para tentar calçar o sapatinho, cortando os próprios dedos e calcanhares. Na versão de Grimm, a madrasta também não é morta por Cinderela. A malvada bate as botas com pombos comendo seus olhos e também os olhos das suas filhas. Durante a Idade Média e por um bom tempo após esse período, era extremamente comum que mães morressem durante o parto. E quando tal coisa acontecia, era comum que os filhos, daí em diante, fossem criados pelos pais. Estes eventualmente se casavam de novo. E agora, com a madrasta, também era comum que estas acostumassem privilegiar mais seus filhos de sangue do que os enteados. Então, alguns contos infantis estiveram bem próximos da realidade. Assim também é o caso do conto A Bela e a Fera. A origem sangrenta dos contos de fadas. A Bela e a Fera. Por mais que pareça difícil de imaginar, A Bela e a Fera também é inspirada na realidade. Para ser mais preciso, a fera pode ter sido uma pessoa real. Na história adaptada, ela é uma criatura monstruosa que captura um mercador, depois que este rouba uma preciosa flor no seu castelo. Mais tarde, ele se apaixona pela filha do mercador. Na vida real, Petrus Gonçalves nasceu em 1537 com uma condição que provocava o nascimento de pelos em todo o seu corpo. Assim, ele foi tratado como diferente e selvagem por muitos. Quando o menino tinha 10 anos, ele foi dado de presente para o rei Henrique II da França. O rei, no entanto, não o tratou como animal. Na verdade, investiu na educação de Petrus como nobre. Este ganhou força dentro da realeza. A origem sangrenta dos contos de fadas, A Pequena Sereia. No original, a bruxa do mar corta a língua de Ariel, que perde a voz. Além disso, a sereia tem a cauda rasgada em duas para virar uma mulher e assim conquistar o coração do príncipe. Mas a cada passo, as pernas sangram e doem muito. Na insistência para que Ariel voltasse a ser sereia, suas irmãs chegam a arrancar os cabelos literalmente. O objetivo era oferecer as madeixas para que a bruxa do mar rompesse aquele encanto. Em troca dos cabelos, a bruxa dá uma faca para Ariel matar o príncipe que havia trocado ela por outra e voltar assim a ser sereia. Traída e desconsolada, Ariel se mata, pulando de um abismo no mar gelado. A origem sangrenta dos contos de fadas, folclore brasileiro. Baseado em depoimentos populares, o escritor Monteiro Lobato publicou um retrato falado do Saci Pererê em 1917. Na época, além de travessuras,
O figurão de uma perna só aparecia chifrudo e com dentões pontudos para sugar o sangue dos cavalos. E aqueles que ofendessem eram mortos a cócegas ou pauladas. O curupira é caracterizado como protetor da floresta. Ele tem os pés investidos, ou seja, o calcanhar na frente e os dedos atrás, para despistar quem o segue. Mas hoje ninguém fala que ele supostamente não tem orifícios para evacuar, nem que açoita e mata pessoas no mato, ou que encanta criancinhas, como na história original. A punição é implacável. Caso uma mulher transe com um padre, ela vira mula sem cabeça. Mas se a criatura que solta fogo pelo pescoço já é assustadora em si, nas primeiras versões dessa história, são reveladas as cenas em que, em certas noites, ela sai disparada, estraçalhando com seus cascos afiados os homens que cruzam o seu caminho. A história do negrinho do pastoreio surpreende por não ter tido nada amenizada. A lenda é nua e crua. Assim como a pele do escravo de 14 anos, que por perder um cavalo é chicoteado pelo dono e amarrado todo ensanguentado sobre um formigueiro até morrer. O relax só vem no final, quando a sua alma é salva e ele vira um fantasma de pele lisinha, sem marcas das torturas. A cuca não tem nada a ver com a bruxa jacaré, meio atrapalhona do sítio do Pica-Pau Amarelo. Na origem, ela é uma velha apavorante que captura crianças e enfia num saco. Seu nome é derivado do termo como coca e coco, usados antigamente na Espanha e em Portugal para designar coisas como demônios e caveiras. No norte do Brasil é famosa a história do boto cor-de-rosa, um parente do golfinho que à noite vira homem e sai para conquistar donzelas nos bailes. Em geral, o máximo que rola é uma gravidez aqui e outra acolá. Nas versões mais pesadas, porém, há botos mortos com tiros ou porretadas por galantear a mulher alheia, incluindo alguns com a cabeça aberta, exalando um baita cheiro de cachaça. A Yara, uma sereia morena que encanta marmanjos com seu conto nos rios da Amazônia, já foi uma bela índia que pagou caro pela formosura e pela liderança dentro da família. Uma versão do conto descreve como ela tem que matar os irmãos invejosos em defesa própria, mas acaba sendo jogada no rio pelo pai, como castigo. Por isso, seduz os caras a mergulharem e virarem petiscos no fundo do rio. Aqui na Amazônia, mole. Já imaginou numa história infantil em que criança cheirasse um pozinho para curtir a maior viagem no tempo e no espaço, aprontando todas? Nas primeiras versões do Sítio do Pica-Pau Amarelo, era assim. Só mesmo nos anos 70 é que o pó de pirlim-pim-pim passou a ser jogado na cabeça dos personagens. O motivo? Não remeter ao consumo de cocaína, como nas versões originais, onde o pozinho mágico era cheirado. A origem sangrenta dos contos de fadas.